Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 6 de Iyar, 5.784, a contar da criação. É o dia 14 de maio de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos numa nova Parashá chamada Emor, e nós vamos ver já com referência ao que diz. Também nós temos aí, o mês de Iyar, a contagem do Homer, Sefirat HaOmer, que nós estamos aí direcionando o Tikkun, as reflexões, os ensinamentos para o nosso refinamento pessoal e a nossa cura emocional, para que no 50º dia possamos vivenciar Matan HaTorah, ou seja, a outorga da Torá, a entrega da Torá. E assim nós estaremos realmente nos preparando adequadamente para a outorga da Torá. Estamos no mês de Iyar, então nós queremos deixar aqui a sequência dos meses a partir de Nissan, para que você possa ter aí uma noção com referência a isso aí. O calendário judaico, ele pode ter 12 meses, mas às vezes tem 13 meses, E quando tem 13 meses? Dentro do calendário gregoriano, calendário secular, é chamado de o ano bissexto. É quando o mês de fevereiro tem 29 dias, então é chamado ano bissexto, ok? Dentro do calendário judaico, isso é chamado de o ano embolístico. Por quê? Porque a festividade de Pesach, no mês de Nissan, ela precisa sempre acontecer na primavera, certo? Então, por isso, o calendário, quando a previsão da festividade de Pesach não vai cair na primavera, então é colocado um mês a mais, que é o mês de Adar. Aí fica Adar 1 e Adar 2, então dá 13 meses, justamente para que a festividade de Pesach, que é o princípio de todas as festividades, a Pesach venha sempre cair exatamente na primavera. Obviamente, nós estamos falando do ponto de partida da terra de Israel. Então, a terra de Israel estando na primavera, ok? Então, a sequência dos meses a partir de Nissan, então ficam assim. O primeiro mês é o Nissan. Cadê aqui? O segundo mês é o mês de Iyar. O terceiro mês é o mês de Sivan. O quarto é Tammuz, O quinto é o mês de Av. O sexto é o mês de Elul. O sétimo é o mês de Tishrei, que é onde tem o Rosh Hashanah, certo? Então, até a saída do povo do Egito, a contagem era a partir do mês de Tishrei, que é exatamente o ano em que se celebra e comemora a data da criação, a data não somente da criação em si, mas a data da criação do ser humano, que é o mês de Tishrei. A partir do momento em que veio a redenção para o povo judeu, no mês de Nissan, com a sua saída do Egito, então a ordem divina foi a Moshe. Este é o primeiro dos meses e dos anos, Então, por isso que Nissan ficou sendo o primeiro mês e Tishrei automaticamente tornou-se o sétimo mês a partir de Nissan. O oitavo mês é o Reshivan, o nono mês é Kislev, o 10º mês é Tevet, o 11º mês é Shevat e o 12º mês é Adar, E o 13º mês, quando é o ano embolístico,
Então é o 13º mês, fica sendo Adar 2, né? Que nós tivemos agora nessa passagem do calendário 5.784, nós tivemos Adar 1 e Adar 2, antes da entrada do mês de Nissan, ok? Então essas são as características, ou melhor, a sequência dos meses dentro do calendário judaico que nós queremos deixar aqui registrado para os amados, né? O mês de Ar, né, já vimos aí que o mês de Ar é um mês propício para a cura natural, né? Então, por isso, é um mês em que nós podemos confiar mais ainda em Hashem, na sua divina providência para as nossas vidas em curar. E dentro do mês de Ar, que é o único mês que nós temos a contagem completa do Sefirat HaOmer, né? Que é a cura das nossas emoções, e o refinamento pessoal, que também trata-se de uma cura sem sombra de dúvidas dentro desse aspecto aí, ok? Então é isso daí. A nossa paraxá desta semana, ela chama-se Emor, né? E significa fale ou diga, né? Segundo o grande comentarista da Torá, Rashi, né? Então ele fala para conosco sobre o início da paraxá, onde nos fala exatamente, Deus disse a Moshe, fale, capítulo 21, né? No verso 1, e nós vamos até o capítulo 24 e verso 23, né? Sem sombra de dúvidas aí, ok? Então, Deus disse a Moshe, fale aos sacerdotes, né? Filhos de Aharão, e diga-lhes. Então, fale Emor, ok? Rashi, ele comenta que fale para advertir os adultos sobre educar as crianças, que esse é o ponto chave da expressão Emor, fale. Está implícito sobre a educação das crianças. Em um nível literal, né, o versículo está falando da responsabilidade específica dos Kohanim, adultos, obviamente, de ensinarem os seus filhos pequenos, né, os seus filhos antes da idade para os meninos de 13 anos e para as meninas antes dos 12 anos. Né? Então, ensinar as crianças, né, ensinar os filhos sobre o dever sacerdotal de permanecerem ritualmente puros. Para os meninos, né, o ensinamento para que eles aprendam desde cedo como se manter ritualmente puro e afastar-se de toda a impureza, né? Então, nessa paraxá que nós temos esta semana, nós vamos ver aí exatamente, né, a orientação geral para todos os judeus. O nosso versículo pode ser entendido como uma advertência a todos os pais sobre a importância de educar filhos. Por isso que vem exatamente, Deus disse a Moshe, fale aos sacerdotes, filhos de Aharão, diga-lhes, né? Então, exatamente, traz implícito a questão da educação dos filhos, né? Lembrando que no judaísmo, família e educação é algo muito sagrado, sem sombra de dúvidas, né? Então, a abertura da nossa paraxá, como nós já lemos aqui, ela indica uma abordagem mais avançada na educação, que se torna pertinente depois que a criança já aprendeu os princípios básicos do certo e do errado, do braço direito, do braço esquerdo, né? Então, a natureza precisa dessa abordagem avançada. Ela é realçada por outro conceito importante em nossa paraxá, ou seja, a nossa própria paraxá, que lá no capítulo 23, nós vamos ver novamente a citação sobre Sefirat HaOmer, né? A contagem do homem. Então,
na verdade, nós observamos ao mesmo tempo em que lemos a Parashá, já que a Parashá Emor é sempre lida durante o mês judaico de Iyar, quando o Homer é contado todos os dias. Então, segundo o pensamento racídico dos nossos mestres, eles explicam que a contagem do Homer é, de fato, uma forma avançada de educação. Por quê? Porque o pai, o homem da casa, ele reúne a família para fazer a contagem do Homer todas as noites. Então, está conectado diretamente na educação dos filhos. Então, eles vão aprendendo desde pequeno, né, o manter-se ritualmente puro, né, especificamente, no caso aqui, os filhos dos Kohanim, eles aprendendo desde cedo a manterem-se puros, porque mais tarde eles estarão assumindo o lugar dos seus pais. Então eles, os meninos, já vão aprendendo desde cedo a realidade desses fatos aí. Então, por isso, através da educação, a pessoa ela avança de forma progressiva em direção a níveis espirituais mais elevados, de realização à medida em que ela refina aspectos diferentes de sua personalidade passo a passo, diariamente. Por isso que o mês de Iyar é o mês completo sobre Sefirat HaOmer. Então, dentro desse aspecto, né, as crianças aprendem desde cedo a cura emocional e o refinamento pessoal, certo? Então, a lição aqui, né, de advertir, né, que no hebraico é usada a palavra leazir, né, os adultos sobre educar as crianças. Então, o termo hebraico leazir deixa bem claro a questão da advertência. Então, essa expressão leazir é exatamente no sentido de um termo, né, hebraico para educar as crianças. É um termo de advertir. Então, ela é uma palavra mais contundente, mais firme, com mais autoridade, ok? E dessa forma, então, a palavra hebraica para advertir é leazir, né? E ela deriva da palavra zohar, que significa luz, esplendor, né? E por aí afora vai. Então tem essa conexão nas duas palavras. Então por isso, né, é necessário aprendermos, né, sobre a questão de ensinar e educar os filhos e brilhar, fazer brilhar, né? Na realidade, somente com a educação é que a pessoa pode brilhar, né? Por isso que você vê aí dentro do campo nacional, melhor dizendo, dentro do campo mundial, né, sobre a questão dos prêmios Nobel, né? Mais de 90% dos ganhadores do prêmio Nobel são judeus. Eles brilham quando recebem o prêmio Nobel. Por quê? Porque é um grande destaque nas suas áreas específicas, né? Então, o prêmio Nobel, no mais de 90%, ela é para judeus, destinada a judeus. Por causa do quê? Educar e brilhar, ok? Então, é dentro desse aspecto que Rashi traz para nós, no sentido de visar a educação, né? Então é ensinar e brilhar que nós precisamos ver esse foco aí. Então por isso é preciso crescer constantemente dia após dia, por isso a contagem do Homer começa com o primeiro dia do Homer e vai até o 49º dia do Homer, que perfazem, né, 49 dias, ou seja, 2 semanas completas do Homer. Então, dentro desse processo interminável, né, que é preciso constantemente crescer dia após dia, trazendo muitas qualidades positivas, desde cedo para as crianças, certo? De forma que elas literalmente venham brilhar como a luz, né? Então, por isso,
realmente uma criança bem educada, realmente, principalmente nos dias atuais, sem sombra de dúvidas, é um brilho no meio à escuridão, né? Porque tem crianças aí, né, que até agredindo o professor por aí afora vai, né? Tem, né? Imagine como que ela deve agredir pai e mãe em casa, né? Se na escola agride o professor, imagine em casa, então, como que é as coisas. Então, significa que este lar, essa família está precisando da luz divina, né? Está precisando de educação. A educação nos pais, para que os pais tenham educação, para que eles possam ensinar às crianças, né? Então é esse detalhe aí, ok? Vamos mandar um shalom, shalom, né? Antes de continuarmos o nosso shiur, para as seguintes pessoas, né? A Terezinha Escalon, né? Lá do Rio Grande do Sul, que faz parte da comunidade Bnei Noach do Rio Grande do Sul, né? Então fica aí o nosso shalom para ela, bem como também, né? A Di Machado, né? Que também é ali do Rio Grande do Sul, da cidade de Alvorada, e faz parte da comunidade Bnei Noach, ali do Rio Grande do Sul, né? Que realmente o Eterno dê graça para cada um deles, né? Também lá do Rio Grande do Sul, da comunidade Bnei Noach, temos a Solange da Silva, que está aí ao vivo e a cores, né? E o seu marido Carlos, né? Então tem mais esse casal ali, sem sombra de dúvidas, né? Momentos difíceis, momentos que tristes, né? Lamentáveis diante de tantas coisas que estão acontecendo ali no Rio Grande do Sul, né? Até terremoto está tendo ali, misericórdia, né? Como diz o internauta aí, né? Só está faltando mesmo a invasão dos alienígenas, né? Porque está acontecendo de tudo ali, né? Então, que Hashem tenha misericórdia ali do estado do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho, né? Sem sombra de dúvidas, né? Nós temos também a Sharon Piccoli Paz, do Rio Grande do Sul, que enviou uma mensagem de agradecimento à Federação Israelita, né? Aqui do Brasil, que estão também fazendo estão levando grandes ajudas também ao povo gaúcho, né? Então está aqui o recado dela para o nosso conhecimento. Temos aí também o José Neto, temos a Patrícia, né? A Patrícia lá também do Rio Grande do Sul, né? Com a graça de Hashem, que tenha a proteção divina ali junto com os Bnei Israel, os Bnei Noach e todo o povo gaúcho. A Cristiane Neri, de Salvador, Bahia, o Eduardo Rezende, Goiânia, Goiás, a Teacher Christian, de Irecê, Bahia, a Bianca Borges, Salvador, Bahia, a Elizabeth Souza, o Rafael Gomes da Silva, o Abel Secom de Chapecó, Santa Catarina, o José Manso da cidade de Moju, do Pará, a Margarida Andrade, né, e o esposo Leonardo, da cidade de Apuiarés, Ceará, o Gilberto Augusto de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas, o Mário Sabadini, do Rio de Janeiro, o Ricardo de Paiva Barnabé, de Goiânia, Goiás, né, que está ali. Temos também a Miriam Ana, ela é da cidade de Belmonte, em Portugal, né? Também temos a Adriane Halush, lá de Flórida, né, Estados Unidos. Temos também o Sebastião Oliveira, lá de Flórida, Estados Unidos também, que ele e a esposa já são residentes ali há vários anos, como também a Adriane Halush, né?
e outros amados aí dos Estados Unidos que sempre estão em conexão também, o nosso Shalom, né? Hoje nós temos 2 aniversariantes para nós enviarmos o nosso Mazal Tov, ok? O primeiro deles que nós queremos deixar registrado aqui, né, é o Dr. Jimmy Escarelli, aqui de Bauru, da nossa região, né? E ele é o advogado do nosso processo de aposentadoria junto à Justiça Federal, né? E hoje é o dia do nível dele, né? Então, ao Dr. Jimmy Escarelli, fica aqui o nosso Mazal Tov, saúde, proteção, sucesso, conquistas, né? E que em tudo aquilo que puseres as mãos haja prosperidade, vitórias e conquistas, né? Muita saúde para seguir o dia a dia aí, né? Sabedoria diante de tantas ações judiciais, né? E por aí afora vai, né? E ele, juntamente com toda a família, sejam agraciados pelas bênçãos divinas do nosso Hashem. E nós queremos aqui registrar, né, também o nível, né, hoje de forma especial, a Miriane Machado Stum, lá de Viamão, Rio Grande do Sul, né, onde ela e o esposo Gesiel Stum, né, são os líderes ali, os responsáveis pela comunidade Bnei Noach no Rio Grande do Sul, ok? Ali em Porto Alegre, ok? Então a Miriane é especial porque é o primeiro nível dela junto conosco aqui em A Tarde com a Torá, e também, né, é o primeiro nível dela como Bat Noach, né? Como Bnei Noach aí, né? Então, e também, né, é especial devido às grandes adversidades, né, que ela, o marido e toda a família, né, estão atravessando aí nesses dias difíceis ali no Rio Grande do Sul, né? E também, né, sem sombra de dúvidas, é muito especial porque a Miriane Machado Stum, ela e a filhinha dela, né, foram até o porão da casa para fazer ali algumas tarefas, né? E sem perceber passaram ali perto de uma cobra jararaca, né? E quando estavam saindo, ao olhar para trás, viram a cobra ali, a jararaca perto da máquina de lavar, né? E aí então ela viu que passaram por ali e realmente o Eterno guardou a vida dela, da filhinha, né? Então também se torna especial por uma grande salvação que Hashem operou ali diante desta situação aí, né? Então a Miriane Machado Stum, Mazal Tov, muitas felicidades, com muita proteção, muita saúde, muito vigor, com muita elevação da imunidade, né, devido às questões aí, né, que vocês estão enfrentando, e que tenham sucesso e conquista em tudo aquilo que vocês fizerem, que seja grandemente abençoado, à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá. Amém, vê, amém. Ok? Baruch Hashem. Então aqui fica o nosso Mazal Tov, né, a Miriane Machado Stum, né, e o nosso querido Dr. Jimmy Scarelli. Ok? É isso daí, amados. Nós estamos aí com a presença também da Miriam Barros, né, lá de Brasília, Baruch Hashem, né, mas quem aqui é Maria do Socorro Salles, Maria do Socorro Salles, ela é de Campinas, né, é isso mesmo, né, Maria, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região, né, a Solange da Silva, junto com o marido Carlos, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que está presente, a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, a Maria Inês Moino Martins, né, que está aí daqui de Pirajuí, da nossa sinagoga, Bnei Noach. Temos aí a Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco, Baruch Hashem. E se aparecer mais alguém aqui na nossa tela, nós vamos falando aí aos poucos, ok? Então, amados, a nossa Parashá Emor, né, ela traz para nós esses aspectos sobre educação. E
o Rabino Eliyahu Steffilman, né, ele traz uma reflexão sobre essa paraxá, né, e assim nos fala sobre ensinar e brilhar, né. A Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, está dizendo aí, nasci em Porto Alegre, né, saiu de um rio e foi para o outro rio, né, saiu do Rio Grande do Sul e foi para o Rio de Janeiro, né, Baruch Hashem. Então nós temos no primeiro versículo do capítulo 21, que é a introdução da nossa paraxá da semana, né? Então Hashem disse a Moshe para falar aos filhos de Aharon, né? Dizendo-lhes, diga aos Kohanim, aos filhos de Aharon, dizendo-lhes que nenhum deles se torne impuro por uma pessoa morta, né? Então as palavras diga aos Kohanim, logo em seguida, dizendo-lhes, até parecem repetitivas e às vezes até parece uma redundância, né? Mas aí Rashi vem para nos ensinar, né? Dizendo que a frase até parece uma redundância, mas ele explica, dizendo-lhes, alude a outra instrução aos Kohanim. Então, diga é uma instrução, e dizendo-lhes é uma outra instrução sobre um outro aspecto. Dessa forma, né, os Kohanim mais velhos devem assegurar aos seus filhos mais novos, obviamente, né, que ainda não atingiram a idade de responsabilidade pessoal, que os meninos, a idade é de 13 anos, que estejam em observância também as leis específicas dos sacerdotes, né? Porque os meninos serão os futuros Kohanim. Então, nas palavras de Rashi, a dupla expressão chega para advertir os adultos sobre a sua responsabilidade para com os menores, as crianças menores. Então, por isso a palavra hebraica, né, que é usada aqui, advertir, é leazir, né? E esta palavra pode alternativamente ser traduzido como também fazer brilhar, como na palavra hebraica zohar, né, que significa brilho, né, e também centelha brilhante. Então, nas palavras de Rashi, assim surgem ou sugerem, né, a obrigação do leazir, o advertir outros sobre conduta negativa e para cumprir. Então aí vem a advertência no sentido de cumprir. Então é uma palavra mais pesada, por assim dizer, mais forte, mais firme, com mais autoridade. Então é através, né, das broncas e advertências, né, que vem o leazir, mas simplesmente focando no bem interno da pessoa, nutrindo-a até que você a faça brilhar de dentro para fora. Então, nesse sentido, Rashi está trazendo sobre a responsabilidade dos Kohanim, né, os sacerdotes mais velhos, a ensinar as crianças desde pequena, de fato, a brilhar, né? Brilhar de dentro para fora, né? Ou seja, encher-se com a luz divina e externar essa luz divina. Então é de dentro para fora, ok? Então há pessoas, né, que realmente preferem cuidar de si mesmo, né? E elas dizem assim, o negócio é o seguinte, eu não vou perder o meu tempo com ninguém, não vou perder meu tempo de ensinar ninguém. Eu cuido da minha vida e boa, né? Mas vem Rashi aqui para nos dar realmente um puxão de orelha, né? E mostra para nós uma mensagem muito linda, brilhante, por meio da palavra leazir, que sua preocupação em ensinar e acautelar outros fará você brilhar também. Ou seja, todos acabam lucrando. Ou seja, aquele que educa, né, e a sua preocupação é de fato em ensinar e acautelar, então quando ele o faz,
realmente advertindo para ensinar e acautelar as pessoas, advertir as pessoas, né? Então ele fará com que aquela pessoa brilhe. E aquela pessoa brilhando, ela vai brilhar exatamente o quê? Aquilo que ela aprendeu. Aquilo que foi lhe ensinado e que foi guardado no seu interior, né? Coração simbolizando emoções e mente simbolizando realmente a questão do intelecto, né? A razão, certo? Então, desta forma, quem ensina vai fazer alguém brilhar. E essa pessoa brilhando, na realidade, ela brilha e quem ensinou acaba brilhando também, mais ainda. Por quê? Porque ela levou alguém a brilhar. Por isso, ensinar e brilhar, elas estão conectadas. E nós precisamos realmente compreendermos isto e procurarmos ensinar as pessoas, sem sombra de dúvidas, principalmente as crianças. É fundamental ensinar as crianças, ok? Então, segundo o Talmud Terumá 16a, diz sobre alguém que ensina a Torá ao seu próximo: Deus ilumina os olhos de ambos, tanto quem ensina, quem é ensinado. Os olhos de ambos acabam brilhando, né? Então, essa reflexão ela é baseada num dos ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Baruch Hashem. O nosso Rebbe, ele tem ainda outras palavras concernentes a esses fatos aqui, para que nós possamos ter uma conexão no nosso dia a dia. Primeiramente, o nosso Rebbe diz assim: não fugir às nossas responsabilidades, né? É interessante que nós podemos observar, fulano faz tal coisa, aí aquele fulano que foi dado a ordem para ele fazer tal coisa, aí ele vira para um terceiro elemento e diz: ô fulano, faz tal coisa aí para mim. Aí esse terceiro ele já vira para um quarto. Então as pessoas, entre aspas, né, têm uma tendência muito natural realmente de receber ordem e mandar outro fazer, né? Então aí ele não brilha e nem aquela pessoa que não foi dada a ordem para ele primeiramente também não vai brilhar. E a pessoa que deu a ordem também não vai brilhar. Por quê? Porque a sequência lógica ela não está sendo obedecida. Então aquele que está numa posição realmente de mestre, sejam os pais ou sejam os professores, precisa fazer realmente cumprir a ordem dada, ok? A Maria do Socorro Salles está informando que é de Brasília e não de Campinas, né? Então Maria do Socorro Salles sai lá de Campinas e volta para Brasília, ok? Baruch Hashem, né? A Genesi Tolentino dos Santos, lá de Londrina, Paraná, chegou por aí, né? A de Machado também, o Arlan Tavares, né? E a esposa Ângela Rodrigues, né? Que é da... deu branco agora em Arla, cidade. Aí, né, também está conectado conosco aí lá do Ceará, ok? E a Maria Soares, sim, essa é de Campinas, né? A Maria Soares é de Campinas, a Maria do Socorro Salles é de Brasília, Baruch Hashem, ok? Então é isso daí. Então, não fugir à responsabilidade, nós conectamos aqui com a passagem da nossa Parashá Emor. Exatamente, Deus disse a Moshe que um Kohen Gadol não deve tornar-se ritualmente impuro, tocando em um cadáver, a menos que não haja ninguém que o enterre, né? Então, o Kohen Gadol, ele tem a obrigação de enterrar um cadáver abandonado, por mais que fique ritualmente impuro, inclusive no caso improvável
que tal situação venha a ocorrer, né, ele deve, mesmo que esteja num serviço no templo, ele deve abandonar o serviço e ir lá enterrar aquele corpo, né, daquela pessoa. Por quê? Porque ele, se não tem ninguém para enterrar aquele corpo, né, então o Kohen Gadol, ele tem a responsabilidade de o fazer, mesmo que ele fique ritualmente impuro. Então ele precisa abandonar todos os serviços no templo e ir lá e enterrar aquele corpo, porque o corpo humano precisa ser enterrado, né? Ele não pode ficar fora da terra, né? Para cumprir exatamente aquela questão: da terra foi tirada, a terra tornará, ok? Então, obviamente, existem algumas exceções por aí afora, né? De pessoas que morreram de formas terríveis, trágicas e por aí fora, né? E acaba não sendo sepultado o corpo, né? O corpo que não se acha mais, corpo que foi que nem uma avalanche aí, por exemplo, né? Que não tem como tirar pessoas debaixo dela, aquela lama que desce, depois fica realmente que nem um concreto por aí afora vai, né? Águas de enxurrada, enchentes que acaba levando corpos e depois não aparece mais, etc. Então, né, obviamente são questões aí que o Eterno compreende, e nós precisamos apenas cumprir aquilo que está ao nosso alcance, da nossa responsabilidade, ok? O Arlan Tavares e a esposa Ângela Rodrigues são da cidade de Pacatuba, né, Ceará. Baruch Hashem, Arlan. Então, mesmo no dia do Yom Kippur, que é o dia mais sagrado para o povo judeu, caso aconteça isso, mas diz o nosso Rebbe, né, é improvável que isso aconteça, né, mas se ele estiver no serviço de Yom Kippur, ele precisa abandonar o serviço e ele ir lá até onde está aquele corpo e realmente enterrar, né? Por mais que seja sagrado o dia, ele deve fazê-lo. Então, o que nos ensina essa orientação da Torá, aqui no capítulo 21, o que nos ensina a Torá em si? Segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, em primeiro lugar, nos ensina que a atenção às necessidades cruciais de outra pessoa ou do próximo, né, ela antecede a atenção de nossas próprias tarefas espirituais, né? Então, colocando na prática aí, né, você vai fazer a sua prece e de repente aparece uma notícia ou algo semelhante de uma pessoa que está precisando de você para um socorro. É você que vai precisar socorrer aquela pessoa. Não tem esse negócio, eu vou terminar a reza e depois eu vou. Não, você para imediatamente e sai em socorro daquela pessoa, né? Lembrando que a preservação da vida está acima dos próprios mandamentos, ok? Então, é por isso que fala o nosso Rebbe em primeiro lugar, né? Atenção às necessidades cruciais do próximo. Então, abandone o serviço que está fazendo e vai em socorro daquela pessoa. A segunda questão que o Rebbe traz para nós dentro desse aspecto, né, às vezes encontramos pessoas que, né, falando de forma figurativa, né, podem ser consideradas como corpos sem vidas e sem atenção. Ou seja, pessoas que não cuidam do seu lado espiritual, da vida, e não tem ninguém que as guie nesse sentido. Nesses casos, devemos aproveitar a oportunidade para assistir aquela pessoa, né, socorrer aquela pessoa e lembrarmos, né, a possibilidade, né, de que aquela pessoa abandonou, né, realmente a sua jornada monoteísta, e nesse momento, né, num paralelo sobre a orientação que o Kohen Gadol precisa abandonar o serviço para socorrer aquela necessidade. Então, nesse caso também, né, espiritualmente falando,
uma pessoa está viva, sim, mas espiritualmente ela está como se estivesse morta. Por quê? Porque ela simplesmente não cuidou do lado espiritual, negligenciou, né, abandonou o caminho ou algo semelhante, né? Então é preciso socorrer esta vida. E dessa forma, né, você vai realmente fazer com que, entre aspas, né, aquele cadáver ambulante venha ressurgir para a vida através da sua ação de ensinar aquela pessoa, sem sombra de dúvidas, a olhar para os céus, buscar a Hashem realmente para que a sua vida espiritual esteja firme no sentido de viver espiritualmente para encontrar a vida e estar de fato viva, brilhando, né? E é isso que precisa fazer. Então essas são responsabilidades que nós não podemos fugir em hipótese nenhuma, entendeu? Então por isso não fugir à responsabilidade, levar a palavra da vida, né? Fazer com que a pessoa venha reviver, né? Por isso que o modo, né, amável de educar, ela é o foco do primeiro versículo, né? O leazir e zohar, né? Advertir, etc. e tal. Então aqui, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, a palavra dibur, ela se aplica no sentido quando a palavra ela é mais dura, mais contundente, né? Então trata-se da transmissão direta e precisa da mensagem. Sem rodeio, sem nada. É a palavra sendo aplicada de forma como tem que ser. Às vezes é uma palavra dura, mas ela tem que ser uma palavra dura. É dibur. Então quando está dizendo diga na nossa paraxá, né? E Deus disse a Moshe, fale aos sacerdotes. Então esse dibur aqui é uma palavra dura, é uma palavra contundente, que precisa ser dita, né? Às vezes aqueles negócios, você vai ajudar alguém e às vezes as pessoas elas simplesmente elas ficam acomodadas, né? Se tornam oportunistas. Então aí vem a palavra dura. Por quê? Porque precisa ser dito uma palavra dura para a pessoa poder se levantar e brilhar. Que a luz divina brilhe na vida dela e através da vida dela. Então é dentro desse aspecto. Então trata-se de uma transmissão direta e precisa da mensagem, sem rodeios. Pabum, ok? Quer goste ou não, mas essa é a palavra. E a segunda expressão aqui dentro dessa questão, né, no hebraico é amirá, que se reserva com palavras suaves. Isto é, quando a mensagem é adaptada ao seu destinatário de forma tal a assegurar que será efetivamente recebida e claramente compreendida, né? Então, há momentos que precisa ser dibur, uma palavra dura, e há momentos que precisa ser amirá, palavras suaves, ok? A primeira parte da nossa paraxá, ela é dedicada às leis referentes à obrigação dos Kohanim, de educar os seus filhos nas responsabilidades dos sacerdotes. Esta é expressa exclusivamente com palavras suaves, e apenas quando Deus retorna às outras leis concernentes aos sacerdotes, que ele volta, o Eterno volta a utilizar as palavras mais duras, né, dibur, ok? Então isso nos ensina que devemos educar principalmente com palavras suaves as crianças. Então as crianças, elas têm que ser ensinadas de forma mais suave, para que elas possam gravar melhor, né, os ensinamentos nesse sentido. E obviamente os adultos precisam de uma palavra mais dura, uma palavra mais contundente. Por quê? Porque não há tempo para gastar com adulto. Adulto tem que receber a palavra, né, realmente como ela tem que ser,
palavras claras, objetivas, duras, para que realmente o adulto ele mude o seu estilo de vida rapidamente. A criança ela está em crescimento, por isso as palavras são suaves. Né? As crianças elas estão em crescimento e elas estão aprendendo. O adulto ele já aprendeu de tudo praticamente, por modo de dizer. Então não tem rodeio não. É dibur, palavras duras. Quer goste ou não goste. Afinal de contas, você não é prata para ficar alisando, entendeu? E você também não é feito de sal para se derreter, ou de açúcar para se derreter. A palavra, ela é real, é dibur, palavra dura. Ó, a questão é a seguinte, fulano, é assim, 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 assado. Quer, pegue, não quer, tchau. Tem outras coisas para fazer. A criança não, a criança está em formação, por isso são palavras mais suaves, ok? Então isso nos ensina que devemos educar principalmente com palavras suaves para ser efetivo. Os educadores devem vincular-se plenamente com seus alunos e adaptar a eles o seu modo de transmitir essa palavra suave, né? Amirá. A ordem de Deus sobre a maneira na qual os Kohanim devem educar os seus filhos se aplica a todos nós. Sempre que vemos alguém com um comportamento ou atitude que necessita de inspiração ou correção, é porque a providência divina nos está colocando nesse momento no papel de educadores. Em todos esses casos devemos lembrar a instrução de Deus de usar exclusivamente palavras suaves, amirá, para que a palavra ela crie raízes no intelecto e nos corações, né? E assim as crianças podem crescer, né? Cada vez mais bem alicerçada, bem formada, ok? Então é aquele negócio, né? As crianças em formação e elas estão sendo formadas, né? O adulto ele está ou bem formado ou mal formado, mas nos dois casos é dibur, palavras diretas e objetivas, sem rodeio, sem sombra de dúvidas, ok? Por isso, dentro desse aspecto aqui, nós temos sobre a questão de nutrir as emoções para fazê-las amadurecer, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. Por isso que nós estamos dentro do mês de Iyar, onde o mês inteiro nós temos o Sefirat HaOmer, a contagem do homem, que é exatamente no sentido de nós termos a cura emocional e o refinamento pessoal. Então as palavras, né, que nós estamos aprendendo nesses dias na contagem do Homer, todas as noites às 20 horas, a partir do horário de São Paulo, né? Que nós fazemos a contagem do homem. Então, baseado no texto que está lá no capítulo 22, Deus disse a Moshe: quando nasce um animal, deve permanecer aos cuidados de sua mãe por 7 dias. Será aceito como sacrifício no 8º dia de vida dele em diante, ok? Então, dentro dessa passagem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala o significado, né, espiritual desta lei. Então, ele nos fala, a mãe aqui, ela simboliza o intelecto. Uma vez que o intelecto é o intelecto que faz nascer as emoções, é o intelecto, são os pensamentos que faz nascer as emoções. Então, é aquela questão, os olhos veem e o intelecto capta. E é ele que vai formar ali as emoções do coração. Então, por isso, aqui no caso, a mãe simboliza o intelecto, uma vez que o intelecto que faz nascer, por assim dizer, as emoções. Quando o intelecto reconhece a virtude de algo ou de alguém, faz nascer a emoção do amor por ele. Quando reconhece nele algo indesejável ou prejudicial, faz nascer a emoção de ódio ou temor, medo a ele, e assim por diante. Então, por isso,
O intelecto é a mãe das emoções. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que está no nosso pensamento. Muitas vezes, as pessoas não falam o que estão pensando, mas pensamentos negativos e destrutivos faz com que venha o ódio, o medo, o pavor e por aí afora vai. E dentro desse aspecto aqui, né, em outro ensinamento, nós vimos aí que isso pode desencadear em ações gravíssimas. O roubo, por exemplo, né, que é uma ação violenta, né, ou com grave ameaça ao outro, e também o próprio assassinato, o homicídio. Então, por isso, o intelecto, né, ele precisa ser saudável. Nós precisamos ter, de fato, né, o nosso intelecto cheio da presença divina, da palavra, a Torá e as 7 leis de Noé, para que realmente possam brotar daqui, do nosso intelecto, boas emoções para os nossos corações, para que nós sejamos frutíferos, ok? O animal aqui representado, né, na nossa passagem aqui do capítulo 22, o animal ele simboliza exatamente as emoções, pois os animais são conduzidos pelo seu instinto emocional, muito mais do que pelo seu intelecto, né? Então, o lado animal aqui está conectado exatamente com o instinto, está conectado com a alma animal, entendeu? Então, dentro desse aspecto aí, é onde que nós precisamos tomar cuidado realmente com as emoções. Por quê? Porque se o intelecto, que é a mãe, der emoções negativas, destrutivas, então a alma animal ela vai ficar muito forte e vai praticar um monte de coisas proibidas, um monte de coisas que desagradam a Deus e vai trazer realmente coisas destrutivas para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida daqueles que estão ao seu redor. E aí a coisa fica ruim. Então, por isso, quando uma emoção nasce, ela deve ser maturada, ou seja, ela precisa ser avaliada, ela precisa passar por filtros, que é a questão de ser mensurada, pelo intelecto. Esse processo tem lugar ao longo dos 7 dias, né? Um modo que nem os 7 dias fala ali, né? Então tem um lugar, né? Um processo num lugar ao longo de 7 dias, ou seja, é um processo de 7 etapas, uma para cada uma das 7 emoções básicas da vida do ser humano. Somente depois que as emoções estejam devidamente maduras, se tornam aptas para serem uma oferenda a Deus, isto é, merecedoras de fazer parte da psique de um ser humano dedicado ao serviço de Deus. Ou seja, as nossas emoções estão caracterizadas exatamente pelos 7 dias da nossa passagem do capítulo 22 de Levítico, ok? Esses 7 correspondem exatamente às 7 emoções ou 7 atributos emocionais da alma do ser humano. Por isso que Sefirat HaOmer, a contagem do homem, está de fato conectado com as 7 emoções do ser humano. Por isso que nós temos durante 7 semanas, né? Em cada semana há um atributo destas emoções titular da semana, que vai interagir com ela mesma e com as outras 6 emoções. Qual finalidade? Para que possam ser devidamente purificadas, para ser um serviço agradável a Hashem. Então as 7 emoções nossas, elas estão conectadas com Hesed, que é amor, Gevurah, que é disciplina, justiça, Tiferet, beleza, compaixão, Netzar, persistência, Hod, humildade, Yesod,
vinculação, e Marhut, que é nobreza. Esses são os 7 atributos da nossa alma. E é exatamente sobre isso daqui que o nosso Rebbe está falando, sobre 7 etapas, né? Trazendo realmente no nível mais elevado o que significa, né? A mãe por 7 dias e depois como oferenda ou como sacrifício a Hashem. Então, esse refinamento pessoal, essa cura das nossas emoções, é para que nós possamos chegar em Matan HaTorá, a entrega da Torá, a outorga da Torá, de uma forma saudável, espiritualmente falando e fisicamente falando. Para que nós possamos realmente prestar a Hashem um serviço que é agradável a Ele no nosso dia a dia, as nossas preces diárias, as nossas ações diárias, o nosso pensar diário, o nosso olhar diário, o nosso falar diário. Estão conectados com tudo, com os nossos 5 sentidos e bem como também com as 7 emoções da nossa alma, para que nós possamos brilhar. Então, por isso, amados, dentro desse aspecto aí, sem sombra de dúvidas, nós estamos aqui para cumprirmos uma missão. Cada um tem a sua missão específica, ok? E para cumprirmos essa missão, nós precisamos de toda esta base, para que nós possamos realmente prestar um serviço agradável a Deus. Então, a contagem do homem, que sempre no mês de Ar ela é completa, e a Parashá Emor, ela sempre é lida no mês de Iyar, ok? É exatamente para trazer esse refinamento pessoal. Nós precisamos ensinar e brilhar. Ensinar os nossos filhos pequenos, ensinar as pessoas que estão vivas no sentido de ir e vir, mas espiritualmente estão mortas, para que elas possam, de fato, viver, reviver e prestar um serviço agradável a Hashem. Ok? Então, o nosso shiur fica por aqui, e com a graça bendita de Hashem, às 20 horas, teremos aí o nosso Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Ok? Reflita, ensine e brilhe. Shalom, shalom. Até mais.